Boa tarde a todas e a todos. Deixar aqui mais um registro positivo do comportamento da economia portuguesa, que se vem juntar a muitos outros indicadores positivos que temos vindo a confirmar. E hoje é conhecido pelo INE, de facto, o comportamento das exportações portuguesas, que depois do ano passado terem tido já um comportamento excepcional e este ano, por via de uma situação particular, virem a registar valores negativos e invertemos. No final do semestre, de janeiro a junho, as exportações voltam a apresentar crescimentos que no mês superaram os 8% e que no semestre ainda assim acrescentam 0,5% de crescimento. E isto, de facto, vem confirmar os indicadores e vem reforçar os indicadores anteriores de que, do bom comportamento da economia portuguesa, a par, como é sabido, da produção a nível da indústria, a par também nos níveis de redução do desemprego. E estes indicadores são ainda mais significativos quanto se trata apenas e só de exportação de bens, não inclui serviços, e como é conhecido, os serviços em Portugal, nomeadamente o turismo, têm apresentado ainda crescimentos muito superiores a estes que as exportações de bens apresentam neste momento. E como é de todos conhecido, o que verificamos é que não há maior fator para a coesão social e para a promoção e a salvaguarda dos valores sociais da sociedade portuguesa do que, de facto, nós registarmos estes crescimentos a nível da economia. E por isso são também palavras de esperança, são palavras de que vale a pena continuarmos a acreditar de que juntos seremos capazes. Carlos Carreira, estamos em direto para a TVI. Eu notei uma nota muito otimista na avaliação que o PSD faz destes números revelados pelo INE, mas visto segmentado o trimestre, o segundo trimestre português mostra um claro aumento do déficit comercial, ou seja, voltámos a importar e importamos agora mais, que já era uma tendência, mas será que é este mesmo o caminho? Importamos os números que são positivos e que amenizam este balanço são os de junho, mas no conjunto do trimestre importamos muito mais do que aquilo que exportamos. É o bom caminho? Mesmo no conjunto do semestre. De qualquer das formas, é bom termos a noção de que, como eu disse há pouco, estamos a falar de exportação de bens, que representam no total das exportações cerca de 2/3, 1/3 são os serviços, e os serviços têm vindo a ter comportamentos muito positivos, ainda mais positivos do que a exportação de bens. O que quer dizer que quando estamos a falar em sede de balança comercial, ela vai ser atenuada por via da exportação dos serviços. De qualquer dos modos, convém analisar também em claro a própria situação das importações, que representam também um incremento da própria economia, porque estamos a falar da recuperação da capacidade de consumo dos portugueses e nós ainda não reestruturamos toda a nossa economia e, portanto, é necessário que assim aconteça. Como de outro modo também, o que se verifica é a importação por parte das empresas de bens absolutamente necessários para produzir e para continuar depois também a promover não só o incremento das suas atividades, mas também o incremento das suas exportações. Portanto, Portugal, há muitos anos a esta parte, sempre foi um país que dependia mais do estrangeiro do que aquilo que conseguia exportar. Ainda assim, eu considero que são indicadores positivos, são indicadores otimistas, mas mantendo sempre um grande realismo que, de facto, este reajuste que a economia portuguesa tem vindo a verificar de uma forma muito positiva, quer por via das empresas, quer por via dos trabalhadores, é um reajuste que não se consegue de um dia para o outro e, portanto, ainda assim são extremamente positivos, mesmo analisando em pormenor as razões do incremento quer das exportações, quer também das importações. Boa tarde. O Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco anunciou ontem um processo de reestruturação que poderá conduzir a despedimentos. Há 2 dias atrás congratulava-se com a queda de taxa de desemprego em Portugal. A minha pergunta é se o PSD está preocupado com esta reestruturação do Novo Banco e com a possibilidade de novos despedimentos em Portugal. Tudo o que seja falar de mais desemprego é sempre preocupante. O nosso combate diário e prioritário é, de facto, combater o desemprego. E, de facto, ontem, nessas declarações que acabou de referir, não foi um dado confirmado, portanto, não é um dado que esteja assumido.
O que, sobre a mesma matéria, o que é de registar, a meu ver, é não só a antecipação que já alguns bancos fizeram sobre os fundos que lhes tinham sido disponíveis, ou seja, neste momento, a exposição dos vulgos fundos da Troika direcionados à banca portuguesa, a exposição é igual àquela que era, porque os bancos já devolveram iguais montantes, outros bancos já devolveram iguais montantes do que aqueles que vão ser necessários introduzir no BES, no novo banco. Por outro lado, também é conhecido que os próprios bancos decidiram, no fundo de reestruturação, também aumentar a sua própria participação. Portanto, isto leva a que, de facto, esses sejam dados muito relevantes e que vêm consolidar, agora no sistema financeiro, não no sistema económico que estávamos a falar, no sistema financeiro também vêm confirmar dados positivos de que estamos a conseguir dar a volta. E o que se pretende, e continuo a dizer, é que tudo aquilo que seja feito para combater o desemprego é o maior fator de promoção de coesão social no nosso país. E eu diria que todos estes dados que temos, e estando a valorizá-los, são de facto muito importantes no sentido de serem inspiradores, quase para uma convocatória para que todos os intervenientes da sociedade portuguesa, incluindo os políticos, tenhamos a capacidade de nos sentirmos inspirados e motivados para lutarmos em conjunto para, de facto, dar a volta, porque todos acreditamos nós que o nosso grande objetivo é Portugal e os portugueses. E, portanto, nesse sentido, continuamos a ter indicadores que nos levam a ter esperança, que é algo que é absolutamente fundamental. Não há nenhum indicador, mas é absolutamente fundamental para a recuperação. O PS ontem no Parlamento considerou que toda esta crise no BES representava um falhanço do Governo. Como é que responde, visto ser o maior partido da coligação? Quem teve a oportunidade de assistir às duas intervenções, quer da Sra. Ministra de Estado e das Finanças, quer depois ao Sr. Governador do Banco de Portugal, pôde, de facto, ter a consciência clara, se tiver uma avaliação independente, da falta de razões e da falta de objetividade por parte da oposição e dos esclarecimentos que foram prestados ao pormenor, quer pela Sra. Ministra, quer pelo Sr. Governador. E penso que depois de ontem, e como é sabido, o PSD e o CDS disponibilizaram de imediato para darmos todas as informações e para promovermos o apuramento de toda a verdade. E eu diria que a Sra. Ministra esteve a pedido de um requerimento do próprio Partido Socialista, o Sr. Governador do Banco de Portugal a pedido de um requerimento também do PSD e do CDS, mas eu diria que não só é bom para Portugal todos aqueles esclarecimentos que foram dados ontem, como também, do ponto de vista, neste caso, da oposição, foi-lhes mal porque saiu claramente ao lado aquilo que é uma atitude permanente de dizer mal por dizer mal e de não apresentar soluções. Em alguns casos até manifestando uma grande impreparação nas questões que estavam a ser colocadas. Eu gostaria de saber se há uma reação que possa ser veiculada por si, do PSD, em relação à admissão de Henrique Granadeiro. Não temos nenhuma posição formal, partidária. O que sabemos é que se trata do desenrolar de uma empresa privada e, portanto, não deveremos intervir nesse tipo de matérias. E, portanto, a empresa encontrará dentro dos seus da sua atuação a substituição e, portanto, não nos merecerá mais do que esse mesmo comentário. Eu faço esta pergunta porque terão sido ou poderão ter contribuído para esta demissão declarações de um elemento do Governo e destacado membro do CDS, Pires de Lima, relativamente à atuação e às opções do CDS. Era saber se o PS partilha as palavras de Pires de Lima, que houve uma desfaçatez nas opções tomadas pela PT? Isso não é uma questão de partilhar uma opinião, eu acho que é uma constatação. De qualquer dos modos, o que lhe posso transmitir, ainda ontem essa questão me foi colocada, anteontem foi-me colocada, e portanto revi-me em todas as declarações do Sr. Ministro da Economia, Dr. António Pires de Lima. De qualquer das formas, o que me parece evidente é que eu li essa notícia também hoje, mas é uma notícia que, para todos os efeitos, é especulativa. Portanto, não é uma notícia, não é um facto real. Quer dizer, ninguém poderá afirmar, em abono da sua própria consciência, de que essa terá sido a causa. A causa, certamente, ou estamos convictos que não foi certamente essa. Carlos Carreiras, deixa-me colocar-lhe aqui uma outra questão. Muito tem sido dito e veiculado em torno de duas peças legislativas, uma publicada na sexta-feira, outra na segunda, em torno da resolução do BES, em relação à proteção dos investidores abaixo de 2% e dos mecanismos de venda do novo banco.
A oposição ontem insistiu muito neste aspecto. A Ministra das Finanças respondeu que era apenas uma transposição para a legislação nacional de legislação europeia, mas o Governo sabia ou não sabia da intervenção no BES antes de domingo à noite? Isso vai ter que perguntar ao Governo. Como deve imaginar, não estou com as informações nesse sentido e, portanto, só posso fazer minhas as palavras quer da Sra. Ministra, quer do Sr. Governador do Banco de Portugal. Agora, o que é, a meu ver, relevante é que das questões que foram colocadas pela oposição, pelas forças da oposição, e pelo alarme que essas mesmas questões, se tivessem credibilidade, e, portanto, por aí também me parece que é algo que a própria oposição tem que rever, porque daquilo que foi dito geraria, se a opinião pública nacional e internacional dessem credibilidade a essas afirmações, teria provocado um alarme que teria sido ainda muito pior para o problema real que temos, mas de facto o que vale aqui a pena referir é que todas essas questões foram esclarecidas, foram, a meu ver, bem esclarecidas, quer pela Sra. Ministra, quer pelo Sr. Governador do Banco de Portugal.